Medo do desemprego caiu em setembro. É o que mostra uma pesquisa da CNI. O Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, explica pra gente. A pesquisa Medo do Desemprego e Satisfação com a Vida da CNI mostra uma queda do medo do desemprego nesse mês de setembro, uma estabilidade da satisfação com a vida na comparação com dezembro de 2019, que é a última vez que a pesquisa tinha sido feita. A questão do medo do desemprego ter caído nessa comparação é interessante, porque com os efeitos da pandemia poderia se imaginar uma situação mais negativa desse indicador, mas certamente tem os efeitos aí da própria transferência da renda, que reduz a preocupação da população com o desemprego, tendo essa garantia de rendimentos. E certamente também tem influência da própria recuperação da atividade econômica, que veio sendo mais forte nesse período do que anteriormente planejado, do que era previsto nos momentos mais críticos da pandemia. Isso certamente está também trazendo esse sentimento de menor preocupação e menor medo do desemprego para a população. E a questão da satisfação com a vida também caminha nesse mesmo sentido. Essa satisfação foi contida, né? Não teve uma piora nessa comparação com o ano passado, certamente por questão dessa transferência de renda e essa melhora nas expectativas muito forte na comparação com o que era previsto em momentos anteriores aí desse ano por conta da pandemia. Essa despreocupação ou uma menor preocupação é de tiro curto, né, Zaidan? Porque se a pessoa está empregada e, conforme disse o Marcelo, se sente um pouco mais segura, uma vez que há um auxílio do governo para caso ela venha, e além do que, se ela está devidamente registrada, pode ter o seguro-desemprego e tal, se ela está baseada no auxílio emergencial, é tiro curto, porque depois de dezembro não tem nenhuma garantia do que vai ter e se é que vai ter qualquer coisa. Agora, se for pela perspectiva do que está se configurando na economia, algo um pouco mais robusto, o setor de serviços melhorando, o setor do varejo melhorando, aí pode ter um alicerce um pouquinho maior. É verdade, Ronald. Há duas perguntas aí na pesquisa, né? E uma delas é muito pessoal, né? Subjetiva, satisfação né? com a vida. Satisfação com a vida, dependendo se você entrevista um estoico, né? Ele está satisfeito numa situação de penúria, né? Pelo contrário, ele julga até que aquela é a situação adequada, né? E a frugalidade, né? Então, há outros que vão estar satisfeitos com a vida se eles estão no lugar do qual eles gostam, onde eles gostam de viver e tal, independentemente até da condição material, né? E há outros que têm muito dinheiro e estão insatisfeitíssimos com a vida. Então, essa é uma pergunta muito pessoal, né? Como dizia o apóstolo Paulo, ele estava feliz da vida na abastança e na precariedade, né? Na falta do que comer, inclusive. Agora, medo de desemprego, a própria pesquisa traz aqui, você tem um número interessante, são 2.000 pessoas, né? Em 127 municípios, ou seja, muito parecida com pesquisa eleitoral, 127 municípios brasileiros, então é muito parecido com pesquisa eleitoral de âmbito nacional, por exemplo, pesquisa para presidente da República, né? Se ouvir 2.000 pessoas em 127 municípios, então não dá para dizer que não seja uma pesquisa abrangente, ela é. Mas quando você olha os pormenores, por exemplo, o medo do desemprego aumentou em certos perfis da população. Essas expressões, certos perfis, tal, é da pesquisa, não é nossa, não. Por exemplo, os mais jovens, com renda familiar superior a 5 mínimos, e pessoas com ensino superior, estão mais receosas. Até porque olham para o mercado de trabalho e é gente que não está olhando só se tem algum emprego, mas se tem emprego naquela área, não é? Para a qual ele se preparou. E ele não está vendo. Ou então ele está naquela área, ele está empregado, mas percebe que há uma crise setorial. Ou que a resposta naquela área aos efeitos da pandemia será mais lenta, demorará mais para que haja uma recuperação. Então ele tem medo do desemprego. Ele fala, bom,
a minha empresa não está faturando, ou o meu setor não está faturando, há problemas sérios no setor. Aliás, a pesquisa, vale notar aqui, ela traz aí a chancela da Confederação Nacional da Indústria, e dentro da indústria há muito receio. Porque a própria CNI tem falado dos problemas estruturais da indústria brasileira. E olha, Ronald, de acordo com a pesquisa, as mulheres têm um medo muito maior de desemprego do que os homens neste momento. Homens, 46,8%. Mulheres, 62,4%. A diferença é muito grande. Não é? E os mais jovens também têm mais receio. São aqueles que estão chegando ao mercado de trabalho, porque aqui, geralmente quando se fala, por exemplo, desemprego entre os mais jovens, há uma faixa considerada ali de 16 a 29 anos. E neste caso, nesta pesquisa, quando eles falam em mais jovens, é 16 a 24 anos. O índice é de 57,9. Enquanto o indicador para as pessoas com mais de 55 anos foi de 48,9. Porque aqui é aquele negócio. Ou o cara já está... Porque é mais de 55. Então pode ser 60, 65, 70. O cara que está aposentado, está prestes a se aposentar, ou já está estabilizado, não é? Ou mesmo que não esteja, já não tem lá muitas ilusões, né? E a ansiedade desse ou daquele emprego, então ele mostra uma despreocupação maior ou uma preocupação menor, para sermos exatos, né? Preocupação A. A população que recebe um salário mínimo é a mais preocupada, com 65 pontos. Mas aí, Ronald, é interessante, porque pessoas com renda familiar acima de 5 salários registraram 42,2 pontos, mas não entre os jovens. Os jovens de famílias com renda familiar acima de 5 salários mínimos estão entre os mais preocupados. Mas, no geral, pessoas mais maduras, mais velhas, com uma renda familiar superior a 5 mínimos, no geral, menos preocupada, mas não os mais jovens nessa faixa. Então, há muita coisa a ser vista, lida, tirada dessa pesquisa, né? E não simplesmente, olha, as pessoas estão com menos receio do desemprego. Essa é uma conclusão para uma faixa, não é? Mas você nota uma preocupação grande entre as mulheres, entre os jovens de 16 a 24 anos, e aqui é que está, também entre os que ganham um salário mínimo. E convenhamos, é um percentual considerável da população. Entre as pessoas que estudaram somente até a 4ª série de ensino fundamental, o índice é muito alto, 59,2%. E aqueles com nível superior a uma preocupação menor, 50,1%. E aí entra a história do índice com a satisfação com a vida, né? Que se manteve praticamente constante, mas esse, convenhamos, né? É muito pessoal, né? Não dá nem para dizer que em tal bairro a tendência... Não há tendência. Não há tendência. Não é? Em casas vizinhas você vai encontrar alguém que vai te dizer desesperançado e do lado alguém se dizendo maravilhado com a vida, rindo à toa. Até porque se você for analisar de uma maneira... Se a gente pegar um psicoterapeuta, alguém para analisar sobre satisfação da vida... e você pode observar qualquer faixa da sociedade, seja as mais abastadas ou não, se isso for um sentimento para ser analisado de maneira profunda, aí a gente perceberá que exatamente a questão financeira talvez não seja a mais relevante exatamente sobre esse aspecto. Claro, claro. Até por isso citamos aqui os estoicos, né? Que tinham, aliás, como pilar do seu pensamento exatamente uma vida de frugalidades, né? Gastando só o necessário, comendo só o necessário e, na verdade, desprezando riquezas materiais e tal. E a chamada igreja primitiva, né? Aquela de Atos dos Apóstolos, onde essa atitude é uma norma não imposta, né? Mas é um comportamento padrão, era a maneira como as pessoas se relacionavam com a vida, né? É aquilo que o Max Weber chama, o genial sociólogo alemão Max Weber chama de indiferença paulina, né? Que era a indiferença de Paulo em relação às coisas do mundo, né? Então, o sol ou a tempestade, nada disso mudava o seu humor, porque definitivamente
ele dizia, estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Então isso é muito pessoal. Né? É o que eu disse, tem gente que tem muito dinheiro, uma vida material resolvida e não está satisfeito com a vida. Não está satisfeito, verdade, é isso.